Então, bom dia para todo mundo que está aqui, para o pessoal do YouTube também. Para quem não estava aqui ontem, meu nome é Helena, eu sou aluna de IC do professor Gilberto, e eu, junto com ela, a gente vai de hoje. Então, a gente vai começar com a apresentação do professor Henrique Pacheco, faz parte do NUCAT, laboratório de catálise aqui da UFRJ, que cedeu o tempo dele para vir aqui apresentar um pouquinho do trabalho dele para a gente. Então, sem mais delongas, queria chamar o professor Henrique. Muito obrigada. Obrigado, Helena. Bom dia aos colegas. Como Helena e Gilberto já anteciparam as honras, meu nome é Henrique Pacheco, eu sou professor do programa de Engenharia Química da COP, vizinho de vocês aqui no IVIG, meu laboratório, o laboratório que eu co-coordeno é logo aqui no Bloco M, bem pertinho da gente. Então, hoje eu vou falar um pouquinho, como o Gilberto já introduziu muito bem, sobre modelagem cinética de processos. Isso é um tema absolutamente transversal, multidisciplinar. Então, como eu tenho um escopo de tempo um pouquinho apertado, eu vou ter que pegar um pedacinho só, dar um gostinho para vocês. A ideia é justamente apresentar o tema, muito mais do que me aprofundar, e obviamente aqueles que forem interessados podem procurar a mim e os demais colegas do nosso laboratório, de outros laboratórios do programa de Engenharia Química, para discutir um pouquinho mais, para a gente trocar uma ideia, tomar um café sobre esse tema, certo? Aqueles que tiverem interesse, podem seguir o nosso laboratório aqui por esse QR Code, o NUCAT, mas eu já vou iniciar, na verdade, apresentando o nosso laboratório, aqueles que não conhecem, o núcleo de catálise da COP. Muito mais do que catálise, eu gosto de falar que nós somos um grupo de engenharia de reações químicas, então não só olhando para o catalisador, mas também para o design, para o projeto de reatores químicos de diversas escalas, de diversos modos, tipos, sabores, cheiros. Então, tudo que você tiver de interesse em relação à engenharia de reações químicas, a parte de reatores, a parte de catalisadores. Nós temos mais de 40 anos, né, com esse nome, e se for voltar um pouco mais, é desde a década de 70, com o professor Martin Schmal, tocando essa área de pesquisa dentro do programa de engenharia química da COP, dentro da própria COP. Então, algumas linhas de pesquisa que nós perseguimos atualmente estão muito ligadas a tópicos íntimos aqui, a química verde, né, que é o pano de fundo desse seminário, e não só isso, né, nós temos também muita parceria com aspectos mais tradicionais da indústria química e da indústria petroquímica. Por exemplo, a química de Fischer-Tropsch está absolutamente ligada também à pirólise, a química de biorrenováveis, sobretudo biometano, etanol e outras moléculas plataforma de origem bio, química do C1, então metano, CO2, tudo mais que tiver nessa toada. Também, obviamente, né, beneficiamento do CO2, entender o CO2 não como um passivo ou como um ativo ambiental, mas como um importante insumo para a indústria química, entender o CO2 como um building block para o resto da indústria química. Alguns temas em fotocatálise, HDT e desativação, hidrotratamento, né, adequação de cargas, sobretudo na indústria petroquímica, mas certamente o escopo deste seminário é a parte de pirólise, uma linha de pesquisa que, desde que eu assumi a coordenação do laboratório, juntamente com o professor Fábio Toniolo, eu tenho perseguido bastante. Nós estamos capilarizando isso dentro do laboratório, em colaboração também com outros colegas do programa de engenharia química, aqui também do IVIG, certamente o professor Gilberto, também o professor Amaro do PPE. Então, a nossa lógica dentro de um laboratório de reações químicas e de catálise heterogênea é sempre trabalhar com um tripé científico, né, no sentido de que nós sintetizamos os nossos materiais, os nossos catalisadores dentro do laboratório, temos uma ampla capacidade de caracterização desses materiais sólidos, então, desde caracterizações físico-químicas mais fundamentais até espectroscopias mais avançadas, nós temos a capacidade de fazer isso dentro do laboratório e também, realmente, testar a nível de bancada todo esse material, toda essa tecnologia desenvolvida nos passos anteriores. Certamente nós não fazemos isso sozinho, temos diversos parceiros que fomentam e que nos estimulam a seguir com a nossa pesquisa. Então, aqui alguns parceiros internacionais que nós temos de colaboração científica, alguns players industriais, sobretudo, muito fomentada. Vocês podem ver, tem uma lógica, né, sempre com empresas de energia, sobretudo, fomentada pelas obrigações da Agência Nacional de Petróleo, e também aqui, né, chamar atenção especificamente para o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, que nos permite fazer caracterizações de fronteira de materiais sólidos, né, sobretudo com caracterizações envolvendo diferentes interações radiação-matéria, sobretudo na faixa de energia de raio-x. E também
mantendo o nosso compromisso com a nossa vocação acadêmica. O treinamento de recurso humano é algo absolutamente coronário para nós. Então, aqui, sempre com ensino e extensão, uma vertente muito importante dentro do nosso laboratório, com diversas iniciativas Brasil e mundo afora. Então, feito esse pequeno jabá aqui do laboratório, apresentando para vocês, se tiverem mais interesse, certamente podem entrar em contato. Eu vou agradecer mais uma vez ao Gilberto por ter me convidado, com toda a gentileza dele, para estar aqui com vocês. É um prazer muito grande. Vou dar início à nossa massa do que, de fato, de um upcycling de polímero. Entender que você tem uma sobreposição e um balé, na verdade, entre diversos aspectos e diversos fenômenos de cunho físico e de cunho químico acontecendo de maneira praticamente simultânea. Então, você, por exemplo, pegando esse esquemático aqui à esquerda do cartoon, de uma parede, um arranjo celular de parede de células vegetais, você entende que existe um processo térmico, lembrando, né, que a pirólise vai ser a degradação térmica ou a despolimerização, a ausência de oxigênio, senão você queima a matéria em vez de você simplesmente derretê-la. Essa parede celular ela vai ser de maneira convectiva, por exemplo, né, ou por radiação, mas de maneira geral, por atuação convectiva, você começa a esquentar essa sua matéria de fora para dentro. Isso é algo entendo que lógico para a maioria dos colegas. Então, de fora para dentro, você vai ter um processo de aumento da temperatura, e isso vai paulatinamente se difundindo para dentro da sua matriz, a matriz vai ser pirolizada, de modo que, quando você chega nesse processo de fragmentação e, como eu chamei aqui, de despolimerização, você começa a ter ação, aí sim, de agentes químicos nesse processo. Começa a formação do que a gente chama de VOCs, né, que são os compostos orgânicos voláteis. Então você passa de uma matriz sólida e começa a formar alguma coisa já em fase líquida, eventualmente, e no último momento em fase gasosa. Esses camaradas vão começar a se difundir, ou seja, sair daquela matriz sólida e começar a ir para a fase gasosa, sobretudo. E aí você começa a ter um pool de reações autocatalisadas, sobretudo, e também as que não são autocatalisadas, mas são catalisadas eventualmente por outros tipos de sítios dentro do seu sistema. E aí você começa a ter toda a dinâmica de transformação de intermediários em compostos mais pesados, menos pesados, em processos de oligomerização, por exemplo, ou reoligomerização, mais craqueamento. Isso aqui tudo é importante que vocês tenham essa dimensão, e é um dos desafios de você trabalhar com engenharia de reações químicas para processos pirolíticos, é o fato de que isso aqui tudo, essas reações de despolimerização e depois essas reações autocatalisadas secundárias, são de cunho eminentemente estocásticos, são processos aleatórios. A forma como você quebra uma cadeia, por exemplo, numa cadeia polimérica muito, muito, muito grande, ela se passa de maneira aleatória. Então, sempre tem que você tem uma faixa de controle dos seus produtos de interesse, não certamente um único controle, justamente porque você está trabalhando com um processo que é aleatório por natureza. E, naturalmente, depois que esses intermediários, esses produtos finais eles são atingidos, você tem a difusão final, para a fase gasosa, e as reações finais, seja de terminação, ou seja o que for que vai acontecer dentro do seu reator químico. Então, esse esquemático aqui, eu acho ele é ilustrativo. Peguei a referência de um paper clássico do grupo do professor Dionysius Vlachos, da Universidade de Delaware, de 2012. Vocês podem ver que, apesar de ser uma referência mais ou menos obsoleta, ele ainda é muito ilustrativo. Então você tem um processo, mesmo em escala atômica, ou mesmo em escala microscópica, que ele é um processo absolutamente complexo, porque, observando e seguindo a minha lógica, é um processo multifásico. Você tem a sua matéria sólida, que vai se derreter, e aí começar a ter um estudo de físico-química da matéria condensada, tanto sólida quanto líquida, e no final das contas, a fase gasosa. Alô? Tá legal? Está um pouco mais baixo, então. Obrigado. Você começa a ter também toda a cinética do processo se passando em fase gasosa, que é onde a gente vai estudar com um pouco mais de carinho aqui. Então, como é que a gente faz essa modelagem matemática? Eu vou fazer dar um passinho para trás.
e tentar definir o que eu quero, ao que eu quero me referir como modelagem. Simplesmente modelagem é você tentar fazer uma abordagem matemática em cima de um fenômeno de outra maneira que você entende de maneira qualitativa. Então é simplesmente utilizar um conjunto de equações para conseguir prever características físico-químicas do nosso interesse. Nesse caso, obviamente, dentro do que acontece no seu reator químico. Qualquer que seja o seu reator, certo? Seja ele um micropirolizador, que você vai fazer uma quantidade muito pequena, seja ele um reator a nível de bancada com alguns gramas, alguns quilogramas de material, e obviamente pensando, eu estava conversando com um colega mais cedo aqui antes de começar, pensando, obviamente, sempre na escala industrial, que é onde a gente quer implementar a nossa tecnologia nos finalmente, certo? Então, são três grandes, digamos assim, três grandes mundos de modelos ou de estratégias de modelagem que nós aplicamos quando estamos trabalhando com cinética, com pirólise. Então, a primeira são os modelos cinéticos, que a gente chama de modelos agrupados ou modelos lumped. Lumping é simplesmente você juntar as coisas dentro do jargão matemático, né? No caso, os nossos agrupamentos são simplesmente tratar, por exemplo, que todos os produtos sólidos vão ser carvão, todos os produtos líquidos vão ser condensável, ou bióleo, ou óleo, o que quer que seja, óleo de pirólise. E todos os produtos gasosos são simplesmente o gás que você normalmente você vai retroalimentar no seu pirolizador para ganhar eficiência energética. Em vez de você tratar esses caras separadamente, você fala que, olha, todos os meus materiais culminam no char, os sólidos, naturalmente. Todos os meus condensáveis que não são sólidos viram óleo, viram bioóleo, né? Aquele extrato pirolenhoso, né, Gilberto, que a gente costuma falar, ou o que é que seja, ou o seu alcatrão, o que é que seja. Em vez de você se preocupar com esses caras separadamente. Isso nos dá uma liberdade, do ponto de vista matemático, para poder estimar o que a gente chama de parâmetros de Arrhenius dentro das nossas reações químicas de interesse. Os parâmetros de Arrhenius, lembrando lá um pouquinho da cinética mais básica de processos químicos, são basicamente o fator pré-exponencial e a energia de ativação dos processos. Porque a partir disso você consegue ser capaz de prever uma grande quantidade de características do seu reator ao final do processo. Você consegue entender quais são os processos mais relevantes, menos relevantes, quanto é que eles custam do ponto de vista energético e também, certamente, trabalhar um pouco melhor, né, massagear um pouco melhor o seu sistema em relação à predição, sobretudo em diferentes temperaturas, que certamente é o parâmetro mais importante dentro de um processo pirolítico. Você pode também, saindo um pouco da modelagem cinética, você pode ir para a modelagem em redes, em que simplesmente você agrupa os grandes fenômenos físico-químicos oriundos da pirólise em alguns estágios, por exemplo, aí, como são listados, né, de despolimerização, repolimerização, transporte interno, transporte externo. E a partir do momento que você agrupa esses fenômenos em diferentes estágios, há ganho também no ponto de vista de escala. E, certamente, né, também podemos pensar ainda de maneira muito mais fundamental, como o Gilberto muito bem introduziu na fala dele, pensar a nível molecular. E aí isso aqui é, digamos assim, você pensar lá embaixo, como eu gosto de dizer, né, lá no nível, a nível atômico, a nível nanométrico, você pensar como é que realmente há a interação eletrônica, há a interação adsortiva, dessortiva, o que quer que seja, acontecendo a nível molecular. Então você vai começar a pensar nesses modelos mecanísticos em formação e cisalhamento de ligações químicas de fato. Isso aqui é um mundo à parte, certamente, eu não sou especialista nisso, mas é um mundo à parte. Apesar de já ter colaborado e trabalhar com esse tipo de assunto, afinal, é algo absolutamente importante para catálise heterogênea, você pode aplicar a estratégia de Molecular Dynamics, aqui o MD, como a gente chama, e teoria do funcional da densidade, para justamente entender como é que esses fenômenos se passam a nível atômico. Lembrem-se, sempre que você está falando de modelagem mecanística, de modelos mecanísticos, você quer se referir a átomo, a molécula, a elétron sendo trocado. Isso é a capacidade absolutamente fundamental de você entender e conseguir extrapolar esse tipo de entendimento. A comparação entre as estratégias, uma pergunta que pode ser, e que é absolutamente pertinente, ela deve ser feita, é a seguinte, né? Pô, mas quando é que eu uso cada um? Quando é que eu uso cada um? E a resposta é, depende do que você quer. Depende do que você quer. O importante é você saber que você tem uma caixa de ferramenta. Da mesma forma que você não vai usar uma chave Phillips para mover um objeto pesado, você não vai usar uma alavanca para desparafusar um parafuso Phillips, certo? Você tem que saber a ferramenta certa para o trabalho certo. Então, a nível molecular, com o entendimento dos modelos mecanísticos, você consegue escalonar todo o caminho até, por exemplo, um entendimento desejado de reator, em que você vai usar os modelos cinéticos, né? Porque, afinal, o modelo cinético, como eu falei com vocês,
dá o entendimento do comportamento físico-químico do reator e permite-nos trabalhar com outros colegas, eu vou também falar um pouquinho sobre isso, e entender o regime hidrodinâmico do reator, ou seja, o que está acontecendo ali quando você acopla cinética de processos, termodinâmica aplicada e também fenômenos de transporte, porque dentro de um reator químico você vai ter diversos problemas de transporte, tanto transporte de momento, quanto de matéria, quanto de energia. Isso é absolutamente intrínseco a um design de reatores químicos, mas eu não vou entrar muito nessa porção de fenômenos de transporte aplicado a reatores químicos, não. Acho que sai um pouco do escopo do que eu trouxe para vocês aqui hoje, certo? E no meio desse caminho, você tem aqui a nível de partícula, né, a estratégia de redes. A estratégia de redes. Uma forma muito legal de você ver isso é sempre comparar com sua excelência o dado experimental. A gente nunca discute com o dado experimental, certo? Lembrem-se, né, o modelo que se ajusta ao dado e não o dado se ajustar ao modelo. O modelo você propõe baseado em equacionamentos matemáticos, em premissas de simplificação, mas você sempre tem que comparar com o dado experimental. O dado experimental nunca mente, nunca mente. Se você fez um modelo que não está ajustado ao dado experimental, o erro é do seu modelo, sempre. Sempre, nunca é do dado experimental. E aqui a gente observa, por exemplo, esse pontilhado um pouquinho mais grosso, dá para ver que a depender da abordagem, se ela é uma abordagem mecanística, em rede ou cinética, você vai ter erros em diferentes fases do seu modelo, certo? Você vai ter, por exemplo, se a gente pegar aqui nesse finalzinho, pegamos, por exemplo, aqui o modelo em rede, né, que é esse tracejado um pouco mais grosso, e comparar com o pontilhado mais grosso, que é o dado experimental, a gente observa que para temperaturas mais altas, o nosso modelo ele overshoota os valores, né? A gente sempre prevê aqui, sistematicamente, que o nosso valor de voláteis totais é maior do que de fato ele é. Então você pode ter um probleminha no seu modelo ali em temperaturas mais altas, por exemplo. Para esse caso particular, a gente, por exemplo, pode especular aqui, sem fazer nenhum tipo de validação matemática, aqui, estatística, não é o escopo da nossa apresentação, que, por exemplo, parece que o nosso modelo contínuo aqui, o cinético, né, a linha contínua, ela está razoavelmente ajustada aos dados experimentais, talvez valha a pena você seguir com essa modelagem. Obviamente, né, modelagem é um exercício de humildade, que você fez o modelo, então se o seu modelo estiver errado, você tem que falar, olha, estava errado, preciso iterar em cima do meu modelo para chegar numa descrição de dado experimental mais fidedigna, né, mais ajustada ao que eu quero. E, obviamente, no final do dia, depende muito do seu objetivo, qual que você vai utilizar, o que você vai utilizar, qual é a abordagem que você vai utilizar e como você vai fazer isso, certo? Mas esse plot eu acho ele muito ilustrativo, que bota tudo no mesmo panorama para você entender, olha, como é que o meu dado está se comportando, como é que o meu modelo se comporta, onde é que eu estou pecando, onde é que eu estou acertando. Porque, por exemplo, né, suponha aqui o seu interesse, certo? Seja trabalhar mais ou menos na meiuquinha aqui, né? Não trabalhar com temperaturas nem muito baixas, nem muito altas. Então, talvez se o seu modelo errar para temperaturas mais altas, aquilo não faça diferença para você. Você quer trabalhar com a meiuca aqui, se a meiuca está boa, tudo bem, você vai seguir a sua vida e está tudo certo, certo? Muito bem. Então eu vou recapitular aqui alguns conceitos primordiais e dentro desse escopo dos três modelos aqui, né, das três vertentes de modelo, eu vou focar, como o título da minha talk sugere, né, eu vou focar nos parâmetros cinéticos, né, a determinação cinética de processo de pirólise, justamente porque são a abordagem mais afim com a engenharia de reações químicas, a química de fato, que está preconizando a estimação em reatores, não muito mais a nível molecular. Mas, mais uma vez, se houver interesse em falar sobre as outras duas técnicas, certamente eu ficaria feliz em sanar esse tipo de demanda. Então, suponha que uma taxa de reação possa ser dada, né, no meio homogêneo, de novo, nós estamos trabalhando em química de fase gasosa, aqui, certo? Lembra-se, né? Você que polimeriza a sua matéria sólida, ela vai para a fase gasosa, e é na fase gasosa que a mágica acontece. A mágica da pirólise acontece ali. Ela pode ser dada, né, aqui simplesmente uma derivada temporal, né, ou seja, uma variação de concentração, de composição, qualquer que seja. Aqui, talvez a métrica mais utilizada seja concentração normal mesmo, mol por litro, né? Então, simplesmente o que você está olhando com a taxa de reação é quanto que a sua concentração de um composto I varia ao longo do tempo. É a taxa, definição de taxa. E o lembrete é que você pode escrever essa taxa de reação, como um produto de uma constante K, que nós chamamos de taxa intrínseca, ou constante de taxa, ou constante da velocidade. Apesar de velocidade não ser um termo cientificamente muito correto, você vai ver muito na literatura em língua portuguesa, vai ouvir muito falar disso, multiplicado por uma função zona aqui, uma função qualquer, que está levando em consideração as composições. Ou seja, a sua taxa de reação, o quanto que você forma ou você degrada de um composto, vai depender de uma constante, que é a função da temperatura,
por isso que nós determinamos o parâmetro de Arrhenius, né? O parâmetro de Arrhenius está dentro desse casinho, vezes uma função qualquer de composição. Ou seja, a sua taxa depende da temperatura e da composição do sistema. Isso não é algo absolutamente revolucionário, imagino que seja algo mais ou menos compreendido por todos. E uma forma muito simples de você abordar essa função zona F, que é misteriosa, é simplesmente começar chutando que ela é uma mera lei de potências. Então, simplesmente você vai pegar, vai fazer um produto desses caras elevado a algum número, por exemplo, CA elevado a A, CB elevado a B, CC elevado a C, por aí vai, um produtão das espécies aqui envolvidas, em que você tem esses coeficientes alfa, né, esses expoentes alfa, e eles são o que a gente chama de ordem de reação. Então, quando você fala que você tem um processo de primeira ordem, simplesmente quer dizer que esse cara, esse alfa, é igual a 1. De segunda ordem é igual a 2. De enésima ordem, o somatório desses alfas é igual a n. Então, pensando, e também trazendo um fundamento, talvez seja uma novidade para alguns colegas, que você tem, e isso aqui vai ficar claro muito em breve, certo? Uma cinética básica, né, de reações em série no sentido que nós temos um composto químico A, que vira um composto químico B, que vira um composto químico C, que vira um composto químico D, e por aí vai, cortando essa nossa sequência reacional só até no C, justamente, unicamente por didática, certo? Porque eu poderia fazer isso aqui para o D, para o E, para o E, para o F, mas a matemática é exatamente a mesma. Nós podemos escrever as equações diferenciais de balanço material para esses caras dessa maneira. E, de novo, eu não quero que vocês se percam aqui, né? A minha intenção não é ensinar vocês a resolver equação diferencial e nem ficar cuspindo coisa aqui. Eu quero que vocês vejam como é que isso é respondido. Isso aqui respeitando o balanço material de que a matéria ela é sempre conservada. Então, as concentrações iniciais elas precisam ser respeitadas em qualquer instante do tempo. Utilizando esse sistema de equações diferenciais com essa condição de contorno inicial, simplesmente a gente chega numa solução para os três componentes do nosso sistema, tanto CA, quanto CB, quanto CC. Certo? Então, notem que o B de bola, ele é um intermediário. Ele é um intermediário. Então, suponha que, por exemplo, se o A for a sua biomassa inicial, o B vai ser alguma coisa que você não tem tanto interesse, que simplesmente você sabe o que está acontecendo, mas você não quer dar uma olhada mais a fundo nele. E o seu produto C é, por exemplo, o seu condensado, o seu char, o seu gás, independentemente do que seja. Então, tem esse regimento matemático aqui, que é um pouco árido, eu confesso. Isso aqui é um monte exponencial, é um pouco difícil de você enxergar o que está acontecendo no sistema. E é por isso que, obviamente, tem uma solução gráfica para esse camarada. A solução gráfica talvez ajude-nos a entender o que está acontecendo no sistema. Então, notem aqui, eu quero que isso aqui fique bastante claro para vocês. Daqui para cá, eu não mudei nada. Tá? Isso aqui é o conjunto de equações diferenciais, eu vou simplesmente pegar, o conjunto de soluções, e eu simplesmente vou pegar esses três caras aqui, o A, o B e o C, e plotar. Então, notem, é só repetir essas equações. Não tem nada aqui de diferente. E eu quero ver como esses caras se comportam no tempo. Eu quero ver como é que eles se comportam no tempo. Então, notem que o meu reagente, que é o A, aqui, essa curva cheia, ele simplesmente se depleta ao longo do tempo, de maneira monotônica, certo? Ele sempre está caindo, afinal ele é o reagente, né? Imagina, por exemplo, isso aqui matematicamente você está provando que, por exemplo, o seu carvão ele não volta a ser carvão, ele só está sendo degradado. Ao longo do tempo, o seu carvão, a sua biomassa está sendo degradada e você está formando um produto. Notem que ao longo do tempo a sua biomassa só perde a massa dela. Ok. Fazendo um cheque de sanidade aqui, fala, pô, beleza, a minha biomassa está sendo pirolizada, ela vai perder massa. E o meu produto final, por exemplo, o seu carvão, ou o seu bióleo, o que quer que seja, está aumentando de concentração. É claro, ele é o seu produto final. Ele está sendo formado. E o bonito desse troço aqui, dessa conversa, é você observar o comportamento do B, né, do intermediário. Que é o cara que você não está tão interessado, ele não é tão interessante para você, que são aqueles intermediáriozinhos, qualquer que sejam eles. Eu vou trazer alguns exemplos aqui, mas notem que ele tem um comportamento de primeiro se formar no sistema e depois ele se depletar no sistema. Isso aqui vai fazer toda a diferença na nossa compreensão macroscópica, né, do design do reator químico. Mas se você é um espectador aí, uma espectadora mais afiada, vocês podem ver que tem um pulo do gato aqui nessa discussão, que é o seguinte, notem como, por exemplo, a dinâmica desse intermediário, do B de bola, vai depender intimamente do que você está observando dentro das exponenciais, porque notem que tanto K1 quanto K2, ou seja, pela nossa definição, as constantes de taxa para a formação do intermediário e para a depleção do intermediário, para o consumo do intermediário, vão ditar como é que essa curvinha vai se comportar dentro desse escopo. Porque, note, faça um exercício comigo.
Se o K1 é muito grande, note, o K1 é muito grande. Quer dizer que você vai formar muito intermediário, mas você vai demorar para consumir aquele intermediário, se o K1 for muito maior do que o K2. E o contrário, se o K2 for muito maior do que o K1, você forma o intermediário um pouquinho, ele já é consumido, porque ele é muito maior, o consumo do intermediário é muito rápido. Então a forma dessa curva vai depender do K1 e do K2. E é justamente isso que eu trago para vocês, nesse plot um pouco mais complexo, mas notem que esse plot é simplesmente esse daqui, só que com outros valores de K1 e K2. Por exemplo, suponha que K2 sobre K1, né, ou seja, que o K2 seja nulo, simplesmente você não tem um consumo no intermediário. Então, você só tem aqui, olhando para o B de bola, que são esses tracejados um pouco mais grossinhos, simplesmente um produto A virando um reagente A virando um produto B. Você não tem um intermediário. Conforme você vai aumentando o valor dessa razão, vai de 0 para 0.1, de 0.1 para 1, de 1 para 10, notem como é que o comportamento do intermediário B chama atenção. Conforme eu vou aumentando a razão K2 sobre K1, eu saio da região mais saturada lá em cima e eu venho para a origem. Porque, notem, se eu tenho, por exemplo, num caso mais extremo, o K2 sendo 10 vezes maior do que o K1, quer dizer que o meu consumo de intermediário é 10 vezes mais rápido do que a minha formação. Então, eu espero que a concentração do meu intermediário ela seja rapidamente estabilizada, porque se eu consumo 10 vezes o que eu estou formando, eu vou ter a formação de um pouquinho de intermediário e logo ele vai ser consumido. Afinal, o consumo é 10 vezes maior que a formação. E vocês podem fazer um exercício, de pensar, por exemplo, se fosse 100 vezes, 1000 vezes maior. Isso acontece, esse tipo de taxa acontece. Esse tipo de razão acontece. Cada vez mais eu venho para a origem, ou seja, eu vou ter concentração muito pequena do meu intermediário no meu meio reacional. Então, se esse K2 é muito maior do que o K1, perceba, se for, por exemplo, 1000 vezes maior do que o K1, quer dizer que eu vou consumir 1000 vezes mais rápido o meu intermediário do que eu vou formar o intermediário. Basicamente, isso matematicamente implica que a gente chega numa região em que a curva vai ficar reta. E se a curva está reta, quer dizer que você não tem mais variação com o tempo. Isso implica dizer, em outras maneiras, que você atingiu um estado estacionário. O estado estacionário é aquele em que você não tem mais variações com o tempo. No nosso caso, eu chamo de estado pseudo-estacionário porque você não garante exatamente que você está tendo uma variação nula de alguma grandeza com o tempo. Mas simplesmente, aproximadamente, igual a zero. Por isso que é um aproximado, é a cobrinha, não é um igual reto. E quando você atinge o estado pseudo-estacionário do seu sistema, isso é interessante chamar a atenção que, no ponto de vista de bancada, isso não demora tanto, tá? Isso não demora tanto, por isso que a gente faz esse tipo de aproximação. Você chega numa conclusão, jogando essa hipótese, né, dentro do nosso modelo original, de que a concentração do B de bola, ou seja, do nosso intermediário, ela é dada não mais por uma equação diferencial. Desculpe, aqui é um C, né? Me perdoem, isso aqui é um C, tá? Não é um B. Ela pode ser determinada de maneira direta com a razão do A. Então, a conclusão, quando você tem um processo em que K2 é muito maior do que K1, ou seja, a decomposição do seu intermediário é muito maior do que a formação do seu intermediário, desemboca no fato de que, olha, que isso aqui é brilhante. A dinâmica do intermediário não nos importa. Não nos importa. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Lembra que eu falei que, olha, o B de bola, esse cara que tem esse comportamento, ele não é o nosso interesse. Nós estamos olhando com maior interesse a biomassa sendo decomposta e, por exemplo, o nosso carvão sendo formado. A gente não quer saber o meio do caminho. E matematicamente, em diversos casos, você chega à conclusão de que, olha, para nossa sorte, o meio do caminho não importa. O meio do caminho não importa. Matematicamente, a dinâmica do intermediário não nos importa. De modo que você, olhando somente para o perfil de decomposição da sua biomassa, pode prever como é que você vai formar o seu carvão, formar o seu condensado, formar o seu gás ao final do projeto, ao final do processo. E olha, para nossa sorte ao quadrado, para nossa sorte ao cubo, a pirólise é um processo em série. Então, se eu determinei a cinética de um processo em série de maneira fundamental, e eu observo que a pirólise é um processo em série, ora, eu posso utilizar um modelo que eu desenvolvi genérico para a pirólise. A gente vai desembocar onde a gente quer. Então, notem, por exemplo,
aqui no caso que eu trouxe a pirólise de celulose, por qualquer motivo, poderia ter sido uma pirólise de hemicelulose, poderia ter sido a pirólise de lignina, não importa, ou de uma biomassa real. Notem que a gente sai de uma matriz celulósica e começa a ter todos aqueles fenômenos concorrentemente acontecendo, em que você vai ter troca de fase física, troca de estado físico, vai começar a ter decomposição química desses camaradas e você vai começar a passar, olha, de celulose, por exemplo, para anidro-oligosacarídeos. Esses oligosacarídeos eles vão começar a se decompor em suas matrizes mais simplificadas, até que você consegue ter a formação aqui, os colegas tiverem um background um pouco mais refinado em química, vão saber que você vai começar a ver alguns camaradas aqui que são nossos conhecidos. Vai começar a ver furfural, vai começar a ver algum tipo de cetonas, vai começar a ver alguns ésteres, que são químicos de alto valor agregado para algumas indústrias. E, naturalmente, a depender da decomposição desses caras, por exemplo, aqui utilizando o nosso exemplo como carvão, esses caras vão desembocar no carvão que você quer. Então, o meio do caminho de celulose indo para o carvão, a depender de como é que você modela o seu processo, pode ser que não seja interessante. Ou melhor, pode ser que ele não seja relevante. O que quer dizer é o seguinte, que você coloca uma lupa na decomposição de celulose, você fazer isso, pode ser um bom preditor de como é que o seu carvão está sendo formado no final do dia. Isso é absolutamente fantástico, porque você consegue deixar o seu foco onde ele importa, e não simplesmente pensar, por exemplo, como é que vai ser a dinâmica de formação desses anidro-oligosacarídeos que não são do seu interesse. No final do dia, você como experimentalista, você como cientista, você como parceiro industrial, você quer ver o carvão. Você quer ver o carvão, você não quer saber do oligosacarídeo ou do que é que seja no meio do caminho. Só que, a depender do que você quer, você tem que entender como é que também funciona no meio do caminho. No nosso caso, numa modelagem cinética LUMPT, é olhar para a celulose e determinar como é que funciona a formação do carvão. Certamente. A forma como você decompor a funcionalidade química do seu intermediário influencia definitivamente em como é que vai ser a estrutura morfológica, físico-química do seu carvão no final do processo. Certamente. Em termos de porosidade, em termos de especificidade, área específica, se você vai ter, por exemplo, algum tipo de funcionalidade dentro do seu carvão, isso absolutamente está definido assim. Henrique, não entendi nada que você falou. Tá bom, eu tô acostumado com essa frase, tá bom? Eu trago para vocês aqui uma forma que eu acho um pouco mais construtiva de entender alguns passos da pirólise, certo? Mas mais fácil do que entender a pirólise, eu gosto de entender o mecanismo de polimerização, porque quando você entende o mecanismo de construção, o mecanismo de desconstrução, ele é orgânico, ele é análogo, certo? Então eu vou trazer para vocês aqui, tá na fonte, quem quiser olhar depois, eu vou trazer para vocês um processo de formação de polietileno, certo? Polietileno, muitos etilenos, certo? Polietileno. Então a gente vai ver aqui como é que funciona esse tipo de mecanismo de formação, para depois a gente ir para a modelagem final aqui, que eu quero trazer para vocês, do processo de despolimerização, certo? A gente vai entender a polimerização para depois entender a despolimerização. Então, vamos começar com as espécies de etileno, então aqui C-C com quatro hidrogênios acontecendo, e simplesmente para você conseguir fazer esse cara ficar reativo, você precisa de um iniciador, que no caso aqui a gente vai fazer uso de um peróxido, certo? Um peróxido orgânico. Ele vai vir e vai ativar essa ligação dupla do nosso etileno, por exemplo, aí um radical orgânico peroxídico, qualquer que seja ele. Isso não é importante para a gente, certo? E esse cara, notem, né? Esse troço brilhando aqui é meramente didático, tá? Isso não acontece na verdade. Ele simplesmente vai ser cisalhado na ligação peroxídica altamente reativa, vai se colidir com um poço de elétrons, que é a ligação dupla do etileno, e pronto. Você ativou a primeira espécie de etileno. Agora, esse cara todo é um radical. Se esse cara é um radical, ele vai encontrar com outro etileno, vai falar, opa, tem uma ligação dupla ali, vou pegar a ligação dupla. Esse cara pega essa, que 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 pega essa. É um processo de polimerização radicalar, como a gente chama, né? Por meio de formação de radicais químicos, você consegue formar a cadeia imensa. Quando é que esse cara termina? Quando o radical encontra outro, certo? Aqui no final, ó, vai encontrar uma espécie radicalar encontra outra, dois radicais se encontram, se estabilizam, não formam mais radical, ou quando você, não é o caso do nosso vídeo, ou quando você coloca o que a gente chama de um inibidor no sistema, bota alguma coisa para segurar a onda do radical ali, para ela bater naquele inibidor e você parar o processo de polimerização.
E aqui você chega no final, né, na sua cadeia oligomérica ou polimérica, no nosso caso. Pois não. Excelente pergunta. Polímeros são materiais de desempenho, certo? Você vende o desempenho do material. Você não consegue cravar nunca para o seu cliente, por exemplo, que você tem um polietileno de tal massa molecular. Você dá uma faixa. Como eu falei no começo, assim como o processo de despolimerização, o processo de polimerização é um processo estocástico. Ele tem uma distribuição estatística em cima disso. Você não consegue cravar uma coisa, você vende uma distribuição. E você vende, obviamente, qual é a aplicação daquele camarada, certo? Se você tiver interesse, cara, dá uma olhada. O nome da distribuição mais usual utilizada para esse tipo de processo é Anderson Schultz Flory, ASF. É uma distribuição matemática igual a gaussiana, igual a lorentziana, igual a uma Weisbach, qualquer uma delas. É uma distribuição matemática de cunho fenomenológico, mas que prevê qual é o tamanho da cadeia a depender de diversos parâmetros que você vê e você determina experimentalmente. ASF, não vai errar. Flory, o Paul Flory, o F do Flory, é o cara que começou esse tipo de análise em sistemas poliméricos, então a distribuição leva o nome dele. Beleza? Entendido a nossa lógica polimérica de polimerização? Para despolimerização, você pensar o contrário. Você vai formar, a partir de uma molécula grande, forma um radical, esse radical vai bater em outro radical, que vai bater em outro radical, e você vai quebrando a molécula, dando ré, né? Dando ré no processo. Essa que é a ideia. Então, a gente vai fazer justamente para desenvolver o nosso modelo cinético, por exemplo, aqui, seja uma reação de craqueamento. Né? Craqueamento é o jargão da engenharia química, da química, de você quebrar coisas. Então, você pega uma molécula grande, por exemplo, um A1, pensa numa molécula muito, muito, muito grande. Pensa aí uma lignina, logo no nosso caso. Uma molécula gigante lá, um polímero imenso que tenha. E você quer quebrar esse camarada em frações menores. Para que você quer fazer isso? Lembra, né? Se você chegar aqui e entregar para a Helena um jarro de petróleo, ela vai falar, pô, o que eu faço com isso? A resposta é, eu também não sei. Também não sei o que você faz com isso. A gente não usa petróleo, a gente usa frações do petróleo. Então, o craqueamento é absolutamente central na indústria química. Você precisa quebrar para as frações de uso. Né? Você vai usar para nafta, vai usar para querosene, vai usar para piche, vai usar para o que é que seja. Você não usa aquele blend daquela molécula gigante. Então, ajustar a forma como você quebra uma molécula grande, por exemplo, um A1 para A2 e A3, é absolutamente uma forma de você pensar no modelo. Então, suponha que, da mesma forma que a gente viu para a polimerização, a gente ataca a despolimerização dessa maneira. Então, primeira coisa, você vai formar radical livre. Vai formar radical livre. Agora, é interessante que na pirólise a gente não forma radical livre usando peróxido. Como é que a gente faz? Sapeca a temperatura, pô. Sapeca a temperatura. Temperatura também forma radical livre. Outra forma de fazer, muito menos viável do ponto de vista de escalonamento, é a radiação ultravioleta. Também forma radicais livres, mas isso é que é menos utilizado. Não estou dizendo que não é utilizado. Estou dizendo que é a menos utilizado. Para a pirólise, certamente, a mais utilizada vai ser a formação de radicais livres termoinduzida, certo? E não peróxido induzida. Esses caras vão se propagar, ou seja, os radicais livres vão sair batendo em todo mundo, e esses caras vão começar a quebrar outros caras. Você pode ter a decomposição dos radicais em radicais menores, e no final você termina, por exemplo, com radicais se encontrando e fechando a sua reação em cadeia. Matematicamente, a gente bota isso utilizando, se a gente pegar essa nossa reação exemplo aqui de A1 dando A2 mais A3, a gente vai pegar, por exemplo, a iniciação dessa maneira. Então, simplesmente, a minha espécie original ela é quebrada em 2 radicais. Esses radicais podem, enfim, se propagar de diversas maneiras. Pode ser que por uma abstração de hidrogênio, por uma decomposição radicalar, por exemplo, o R2 aqui virando A2 e R1. Sempre que vocês virem um pontinho aí, tá? É a nomenclatura IUPAC para radical. Então, as espécies que não têm um pontinho são estáveis e as que têm um pontinho são radicalares. E aí, no final, você termina o nosso mecanismo com R1 e R2 batendo e terminando, formando um A3. E, por exemplo, né, aqui, certamente, no craqueamento de hidrocarbonetos, esses radicais são os nossos, digamos assim, os nossos suspeitos de sempre. Né? Vai fazer uma metila, uma etila, uma propila, hidrogênio nascente, o que é que seja. Né? Não é muito do nosso interesse aqui saber quem que é. Note que, dessa maneira como está botado, o R pode ser qualquer tipo de radical orgânico. Qualquer coisa que você imaginar. Desde que, obviamente, você siga o balanço de massa, né? Ou seja, o A1 tem que ser mais pesado que o A2 e o A3. Afinal, o A1 está formando A2 e A3. Então, simplesmente, matematicamente, a gente vai usar exatamente o que a gente fez anteriormente, utilizar a equação de taxa a depender da espécie que a gente está trabalhando,
Então, aqui, por exemplo, né, olhando para o nosso A1, o nosso reagente, na verdade, ele vai estar participando das equações 1 e 2. Né? Note que A3 e A4 não tem o A1, ele só tem aqui R2, A2 e R1, R1 ponto, R1 ponto, R2. O A1 só está na primeira reação e na segunda, ou seja, na iniciação e na abstração de hidrogênio. Então você vai colocar somente o balanço material da espécie para você escrever a taxa dentro das reações que ele aparece. Então, quando você observa esse camarada, e levando em consideração uma informação extra, né, de que geralmente a taxa de iniciação é muito menor que a taxa de propagação, isso aqui não tem como você prever isso, simplesmente é uma constatação do ponto de vista experimental. A iniciação é muito menor que a propagação. Então, esse terminho aqui a gente vai negligenciar lá no final. O nosso desafio máximo é, mais uma vez, entender como é que o sistema funciona sem você ficar olhando, colocando lupa em cima de intermediário, porque você não consegue, do ponto de vista analítico, seguir intermediário. Você não consegue fazer isso. Mais uma vez, ainda mais que esses caras são radicalares. Você não consegue estabilizar um radical para conseguir analisá-lo, por exemplo, num cromatógrafo, num espectrofotômetro. Dificilmente você consegue fazer isso, aliás, não consegue fazer isso. Então a nossa ideia é a seguinte: como é que eu consigo prever a minha cinética global, ou seja, entender como é que os reagentes se tornam produtos? Mais uma vez aqui, por exemplo, entender como é que a minha biomassa vira carvão, sem que eu consiga expressar as espécies intermediárias, que são caras que eu não consigo medir. Não consigo medir. Notem, da forma como a nossa equação diferencial está escrita, a variação temporal do meu reagente depende do radical. Depende do radical. E aí? Ora, aí que a gente vai levar em consideração aquela parte inteira anterior da hipótese do estado pseudoestacionário e entender que a decomposição dos radicais é muito rápida frente da formação deles. Ou seja, em qualquer instante da minha reação, eu não tenho quantidades suficientes de radical. Afinal, eles são espécies químicas inerentemente instáveis. Eles vão se decompor. Um radical ele se decompõe logo. Ele vai bater com outra coisa, ele vai se decompor, vai se bater com outro radical. Eles vão embora muito rápido. Então, quando você usa para os radicais aqui R1 e R2 a hipótese do estado pseudoestacionário, ou seja, que eu estou já num regime em que não há variação dinâmica desses camaradas, você consegue transformar essas equações, que são equações diferenciais de difícil resolução e com um comportamento dinâmico entre aqui o dCA/dt, eles vão ser igualados a zero. E a partir do momento que você iguala a zero, você diz para o seu modelo, para o seu sistema, que, olha, eu não tenho mais variação temporal desses camaradas. E, portanto, eu transformo todos os meus intermediários, todas as dinâmicas dos meus intermediários em equações algébricas. Eu saio de equações diferenciais e caio em equações algébricas. Note, isso aqui é matemática no ensino médio, no ensino fundamental. É uma equação igual a zero, sem ter nenhuma derivada aqui aparecendo. E o melhor de tudo, quando você junta e resolve esses caras simultâneos dos intermediários, você chega numa equação quadrática. Então, note que aqui você vai ter como explicitar A1 em função de R1. E pronto. A partir do momento que você tem a expressão de A1 em função de R1, mais uma vez, isso aqui você vai resolver uma equação do segundo grau. Isso aqui é matemática do ensino fundamental. Se você expressa R1 em função de A1, como essa equação nos permite, ora, você transformou toda a dinâmica do seu intermediário na dinâmica do seu produto, do seu reagente. Logo, você consegue prever, a solução dessa equação é isso aqui, um monte de combinação feia com raiz quadrada, mas não é para assustar ninguém isso aqui não, isso é matemática. Você consegue pegar e substituir na equação diferencial original e chegar numa conclusão, olha, a dinâmica do meu reagente, ou seja, A1, só depende de quem? Do próprio A1. Eu absolutamente eliminei tudo que eu estava olhando de intermediário no meio do caminho, porque, olha, mais uma vez, se você pegar essa formulação, você está dependendo da formação do intermediário. Você precisa do CR1. Só que, ora, eu determinei CR1 dessa maneira. Portanto, eu consigo simplificar o meu modelo original para depender somente do meu reagente. Ou seja, a forma como o meu reagente se decompõe ao longo do tempo no meu sistema só depende da concentração do próprio reagente. Isso é maravilhoso, porque o reagente você mede. Você pode medir, por exemplo, com uma balança, né, uma análise termogravimétrica, você pode medir, por exemplo, com uma análise cromatográfica, uma análise espectroscópica, dependendo do que você quer, dependendo do que seja o seu reagente. Mas o grande recado é que, olha, você consegue fazer uma abordagem matemática toda utilizando aquele fundamento de análise de determinação de estado pseudoestacionário
para conseguir colocar o reagente dependendo somente do reagente. E aí isso aqui é maravilhoso. É a parte fácil da coisa, porque daqui para frente você determina toda a dinâmica de decomposição do seu sistema a partir de uma única equação. Só que você poderia reclamar, falar, Henrique, pô, mas esse mecanismo que você colocou há alguns slides, esse mecanismo aqui, ele é absolutamente, esse mecanismo aqui, né, de iniciação, abstração, decomposição, vamos lá, iniciação, propagação e terminação, ele é absolutamente arbitrário. Você tirou da sua cabeça. Falei, concordo, ele é absolutamente arbitrário. Por exemplo, se você pegar em adição aqueles passos, colocar uma quinta etapa de terminação, suponha que você tem mais uma etapa aqui, ó. Eu falei que R1 batia com R2, formava produto qualquer. Suponha que eu coloquei um R1 batendo com R1 numa etapa 5, formando A3. Olha, você pode fazer a mesma lógica que eu fiz e nota como a minha taxa mudou absolutamente. Então, se eu comparar uma taxa com a outra, notem, o nosso modelo original tem essa cara aqui. Se você colocar mais uma etapa, ele muda totalmente de cara. Note que você não trocou somente essa combinação de constantes, mas nota como a ordem de reação também aumentou. Você troca de uma reação de primeira ordem para uma reação de ordem 1,5. Aí a pergunta que obviamente vocês vão fazer é, tá, mas qual que é o certo? Porque o modelo você tira da sua cabeça. Você propõe o modelo. E aí eu volto para a fala que eu apresentei no começo do nosso papo aqui, que é o seguinte: você necessariamente está compromissado, você está casado com o dado experimental. O modelo aceita absolutamente tudo. O quadro aceita tudo, o papel aceita tudo, o computador aceita tudo. Você precisa olhar o seu dado experimental. Com o dado experimental, você vai, por exemplo, ver se o seu perfil dinâmico das concentrações de A é uma linha reta, porque note, isso aqui é uma linha reta, né? Esse fator aqui é uma linha reta. É uma função f de x igual a x. É uma linha reta. Esse cara não é mais uma linha reta. Ele vai ter um comportamento aqui de raiz quadrada, de raiz cúbica, né? Dependendo de como é que você for modelar esse cara. Obviamente, você vai plotar e comparar uma coisa com a outra. Existem técnicas de validação de modelo, né, estatísticas mais rigorosas, mas numa inspeção visual você vai olhar, puxa, os meus dados são uma reta? Se eles forem uma reta, talvez você tenha uma boa evidência de que a sua primeira proposta de mecanismo é correta. De outra maneira, não. Você precisa inserir, como é que chama, de não linearidades dentro do sistema, certo? E, obviamente, né, pode ser que nenhum dos dois modelos seja correto. Na verdade, todos os modelos são errados. Alguns são úteis, certo? Isso é George Box, o cara que implementou toda a lógica de planejamento de experimentos e estimação de parâmetros. Ele tem essa frase, fala, os modelos são todos errados, qualquer modelo está errado. Só que algumas vezes eles servem para a gente. Certo? E pode ser que dentro do seu range experimental, esse modelo sirva, esse não sirva, vice-versa. Mais uma vez, se você está interessado nesse tipo de comparação que a gente chama, em modelagem, a gente chama esse tipo de comparação de discriminação de modelos. Você vê qual é o modelo melhor, qual é o modelo pior em desempenho para a sua faixa experimental e para o seu objetivo, certo? Isso absolutamente é central para esse tipo de discussão. O modelo melhor para o Henrique pode ser não um modelo melhor para a Clara, ou para a Débora, ou para o Gilberto, ou para a Gabriela, ou para a Helena, certo? Então, alguns desafios dessa modelagem, né? Obviamente. Primeira coisa, o primeiro bullet aqui, né? Influência de matéria orgânica. A coisa mais linda que tem é você fazer uma validação. Estou até conversando com o Ian aqui. Você faz uma validação a nível laboratorial com o polímero ou a biomassa virgem, pura, nada contaminado. Aí quando você vai colocar ali o pau para quebrar ali na escala industrial, vem pedra, vem areia, vem, por exemplo, no caso de polímero, vai vir, por exemplo, você pegar, sei lá, alguma garrafinha aqui, um copo desse aqui, esse controle. Sei lá, suponha que esse controle seja majoritariamente de polipropileno. Você faz aqui o estudo da pirólise do polipropileno virgem, dá um resultado. Só que esse controle, ó, já tem gordura do dedo do Henrique. Ele vai ter sujeira da poeira aqui, ele vai ter tinta da marca, ele vai ter uma porrada de contaminante. Isso esculhamba totalmente sua modelagem. Por quê? Presença de inorgânico quer dizer que tem catalisador ali no meio. O inorgânico próprio da sua matriz, ele é um catalisador. Aqui vai ter um pouco de cálcio, um pouco de potássio, um pouco de magnésio, e isso já é um catalisador. Então você está fazendo uma modelagem na presença de catalisador. Se você previu o seu sistema de despolimerização ou de pirólise com outro catalisador, uma fase catalítica, o inorgânico que está vindo aqui na contaminação pode matar o seu catalisador original. Então, assim, esse troço vai escalonando. Outra coisa, isso aqui é muito negligenciado também na literatura especializada.
Interação entre os componentes de biomassa. Segundo bullet aqui, ó. Interação entre os componentes da biomassa. Você faz lá um ensaio todo com celulose, um ensaio todo com lignina, um ensaio todo com hemicelulose, lindo, maravilhoso. Só que na sua biomassa real vai ter todo mundo junto. E pode ser que você tenha interações espúrias entre esses camaradas. E não só isso, né? Mesmo dentro da celulose pura ou dentro do qualquer componente que seja puro, você começa a ter toda a cinética importante dos intermediários. Os intermediários podem esculhambar o seu sistema. Então, se você não pensar nisso, pode ser que você tenha uma abordagem inadequada na sua modelagem. Por exemplo, né, aqueles colegas que trabalham com biomassa certamente já observaram que várias vezes você forma ácido acético como subproduto dos processos pirolíticos de biomassa. E ácido acético pode ser um problema. Pode ser um problema. A Clara está concordando comigo, mas ácido acético pode ser um problema. Você vai aumentar o pH do meio, desculpa, vai diminuir o pH do meio, vai começar a corroer pedaços do seu reator, vai começar a interagir com espécies básicas do seu sistema e por aí vai. Então pode ser que você tenha uma série de reações secundárias de subprodutos da sua reação. E se você não se atentar a isso, bagunça toda a sua modelagem e você nem prestou atenção. Note, são coisas distintas. São coisas distintas. Eu concordo com você de que você tem que tentar solucionar o problema que eu estou apontando, mas não da maneira radical, né? Não vai. Não entenda que isso aqui invalida toda a modelagem, certo? Não invalida toda a modelagem. Eu vou chegar na sua resposta. Eu vou chegar na sua resposta. O fato de você detectar o problema de que, olha, eu tenho contaminantes, eu tenho intermediários importantes, é simplesmente uma forma de você entender onde é que seu modelo está falhando, certo? Entender onde é que seu modelo está falhando. Do ponto de vista da modelagem de pirólise, isso quer dizer o quê? Que você precisa desenvolver ferramentas matemáticas, estatísticas e de modelagem para o seu modelo, o que a gente chama de modelo robusto. Modelo robusto. Ou seja, quando você causar variações em quaisquer que sejam essas métricas, ter contaminante, não ter contaminante, presença de intermediários que são indesejados, a sua resposta final conseguir, prever esses camaradas de maneira adequada, e 2, você tem um mecanismo de ação para quando você for, de fato, aplicar aquilo no seu processo, você já saber que aquilo era algo previsto. E a partir do momento que você está trabalhando com um ambiente controlado, que você sabe o que vai acontecer, você consegue tomar decisões de processo a nível industrial, por exemplo, que vão mitigar esse tipo de problema. Então, por exemplo, se você observa que tem uma carga, a sua carga inicial, você tem suponha que você está trabalhando com um processo de pirólise de uma biomassa conhecida. Vamos pegar aqui bagaço de cana, por exemplo, sei lá, casca de coco, não importa. E a partir do momento que você sabe que o próximo lote daquele seu insumo que está vindo da indústria foi contaminado por algum motivo, ou está contaminado por algum motivo, você já sabe como é que é a remediação desse cara. Então, você tendo essa capacidade de predição dentro do seu modelo, ou a capacidade de predição dentro do seu range de modelos, você consegue tomar uma decisão mais adequada, certo? Então, você saber que tem um problema é o primeiro passo, aí você corrige o problema, certo? Terceiro plot. O terceiro bullet aqui para a gente discutir é acompanhado desse cartoon, que é o fato de você estar trabalhando, como eu falei durante a nossa conversa, com um processo eminentemente multiscalar. Então, desde você entender como é que a celulose está estruturada no seu sistema, se é a estrutura de celulose, o tamanho, a distribuição das frações celulósicas, hemicelulósicas e de lignina do seu sistema, até você pensar na estrutura inteira da árvore, ou até você pensar na estrutura inteira do seu reator químico, você passou por diversas escalas de tamanho e de tempo. Lembra, né? Os efeitos, por exemplo, de reação química, eles são, às vezes, em femtosegundos. Femton é 10 a menos 15 segundos. Transferência de elétron pode ser dada nessa escala de tempo. E depois as escalas nanométricas, micrométricas e todas as outras escalas. Então, essa integração de modelagens multiscalares é absolutamente importante nesse tipo de vertente
da engenharia de reações químicas, porque dificilmente você vai ter um grupo de pesquisa ou um único pesquisador que consiga trabalhar em todas as escalas. Isso implica dizer que você precisa de competências complementares para conseguir ter sucesso na sua modelagem. Então você precisa tanto do químico teórico que vai trabalhar com DFT, quanto do engenheiro químico que vai trabalhar com o desempenho do reator a nível real. Então você ter essa integração é um desafio e certamente você sempre está prevendo um modelo a nível atômico para poder sustentar uma decisão de processo a nível industrial, certo? Então a abordagem multiscalar e multidisciplinar é absolutamente primordial para esse tipo de coisa. Integrando também com isso, né, naturalmente, né, com o terceiro bullet, o quarto bullet, que aqui é quando você consegue colocar aí sim, né, os escoamentos a nível de CFD. Né? CFD é uma sigla, para quem não está muito acostumado com isso, para engenheiro mecânico e engenheiro químico, isso aqui é absolutamente conhecido, que é, em inglês, né, dinâmica dos fluidos computacional. Então você pensar exatamente como vai ser o comportamento do seu sistema dentro do reator químico. Todos os escoamentos, as resoluções numéricas de equações de balanço de energia, balanço de massa, balanço de momento. Então pensar aí resolução de difusão mássica, né, escoamento Navier-Stokes ou não Navier-Stokes, tudo aquilo que você já ouviu falar de fenômeno de transporte, resolvendo não só mais na munheca, na parte analítica, mas sim botando no computador para resolver um problema de escoamento real. Essa integração com o nível CFD é absolutamente central para você desenvolver reatores de pirólise adequados, otimizados e melhor, que resolvam o seu problema, que é o que a gente quer no final do dia. E aí algumas oportunidades que eu vejo, né? Primeira coisa, né? Ultrapassar, isso aqui é algo que a gente precisa fazer para ontem, certo? E aqui o Gilberto faz isso muito corriqueiramente, já conversou várias vezes sobre isso, né? Parar de trabalhar com molécula modelo. Parar de chamar a biomassa de celulose, de hemicelulose, de lignina. A biomassa é a biomassa, pô. É ali o galho de árvore, é ali a casca de arroz, é ali o coco, é ali a macaúba, né, Clara? A macaúba que tá com aquele monte de porcaria lá, tem endocarpo, tem polpa, tem casca, tem tudo, e trabalhar com o valor real, porque na indústria é aquilo que você vai ter que usar. Então, a partir do momento que você tenta extrapolar com molécula modelo, falar, vou usar só celulose, não que isso não tenha valor, certo? Mas a gente precisa começar a colocar os contaminantes, a carga real, como a gente chama, porque esse monte de problema vai aparecer quando você usa a carga real. Na carga controlada é uma coisa, na carga real é outra, certo? Para os modelos cinéticos, né? Parar de fazer a abordagem lumped, a abordagem agregada, a abordagem conjunta, né? Chamar de, olha, eu tenho que prever o comportamento não só de pensar o meu carvão como o meu carvão, mas as diferentes fases sólidas do meu carvão, da fase condensada, das diferentes fases condensadas do meu bioóleo, por aí vai. Então, transpor essa barreira é algo absolutamente interessante. Os modelos em reis, como eu falei, né? Prever as interações entre os compostos, entre hemicelulose e celulose, entre intermediários, e também o escalonamento até você conseguir fazer um modelo de CFD confiável. E para os modelos mecanísticos, né, aqueles modelos a nível atômico, a nível molecular, né, por DFT, por Molecular Dynamics, certamente o maior desafio é a presença de inorgânico, como eu falei com vocês. Tem um pouquinho de cálcio, um pouquinho de magnésio, um pouquinho de potássio, um restinho de alguma coisa, muda completamente a interação eletrônica do seu sistema e a sua modelagem fica totalmente diferente do que aquilo que você pensou inicialmente, que era só uma espécie interagindo com a outra, transferência de elétron ali, bonitinha, controlada. Isso tudo é explodido e é um grande desafio para a gente pensar e ter uma oportunidade de pesquisa e desenvolvimento nessa área, certo? Pessoal, então eu me despeço por aqui, agradeço a atenção de vocês, fico feliz aqui, mais uma vez, de poder atender o chamado aqui que o Gilberto fez. Mais uma vez, quem tiver interesse, o meu contato está aqui, dê uma olhadinha no trabalho lá do nosso laboratório ali no Instagram do Nucat, e eu fico à disposição se tiver algum questionamento da plateia ou, enfim, da turma que está virtual, tá certo? Muito obrigado.